Mas fora de casa é isso daí, é 1-0 e às vezes sofrer no final do jogo, mas o que vale mesmo são os 3 pontos. Ele deu aula de humildade, de reconhecimento da equipe, chamou toda a responsabilidade para ele, colocou quem de direito para jogar, se surpreendeu com o time adversário, falando, opa, enfrentei uma linha. Por isso que todo mundo está colocando aí como um grande nome para a seleção brasileira. Agora, o que o Flamengo tem levado a sério todas as competições e todos os jogadores, o que o Felipe Luiz tem feito de diferente. Fala, nação, vamos acompanhar aqui a repercussão da vitória do Flamengo ontem contra o Deportivo Táchira. Separei aqui um trecho para vocês do jogo aberto e também o pessoal da ESPN Brasil falando sobre a vitória do Flamengo. Créditos, ESPN Jogo Aberto. Deixa aquele like para estar fortalecendo. Confere aí também se já é inscrito no canal. Se não é inscrito, se inscreva, deixa o like, você vai estar fortalecendo demais o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo. Estar vencendo na Libertadores. Se for fora de casa, melhor ainda. Que eu diga, o Flamengo estava muito desfalcado, viajou bastante para chegar na Venezuela e enfrentar o Deportivo Táchira. E Juninho resolveu a parada, 1-0, placar magro, mas 3 pontos importantes para a sequência. Com muitos desfalques, o Flamengo sofreu bastante para criar as jogadas durante a partida contra o Deportivo Táchira na Venezuela. Acho que o jogo foi um jogo muito difícil porque, primeiro, o Deportivo veio como uma linha de 5, baixava um bloco em 5-4-1 e tivemos muita dificuldade de entrar. Luiz Araújo quem teve as melhores chances do rubro-negro no primeiro tempo. A primeira, aos 10 minutos, mas a bola saiu para fora. Depois, aos 26, ele chutou em cima do goleiro. Aos 35, Pulgar cobrou falta, mas não assustou a defesa adversária. Já na parte complementar do duelo, o técnico Felipe Luiz promoveu mudanças na equipe. Com as entradas de Juninho, Alan e Alexandro, o Flamengo melhorou no jogo e precisou de apenas 2 minutos para abrir o placar. Após um cruzamento do Cebolinha, Bruno Henrique tocou de cabeça na segunda trave e Juninho de peito fez o gol da vitória do Flamengo. Nos acréscimos, o time da casa chegou com Bausa e Maidana, mas não conseguiu empatar. Claro que eu vou tranquilo com uma grande vitória. Vitória muito difícil, muito difícil. Não é fácil vencer na Libertadores. Reconheço, não foi o nosso melhor jogo. A gente não estava refinado, mas eu sempre penso, quando o time não está bem, não está numa boa noite, competir. Não sempre a gente vai jogar bem e não sempre a gente vai ser dominador absoluto do encontro. Agora o Flamengo volta a campo no próximo domingo contra o Vitória, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Na teoria, um adversário fraco, mas é estreia de Libertadores, jogo fora de casa. O Flamengo tem peças importantes fora de combate, Cicinho, e ganhou. Ganhou de 1-0. É que todo mundo espera desse Flamengo show, espetáculo. Não vai acontecer. O Felipe Luiz disse, é melhor ganhar do que jogar bonito. Exatamente, Renata. E Libertadores, para quem já jogou e para quem acompanha, é dessa maneira. Por mais que o seu time tenha qualidade, fora de casa, você tem que se adaptar às dificuldades, né? Você pega um time que é muito, mas muito inferior e que provavelmente não deve nem ganhar pontos nesse grupo, né? O Deportivo Táchira. Dentro de casa, você já consegue implementar o seu padrão de jogo, você consegue jogar um futebol mais bonito, mas fora de casa é isso daí, é 1-0 e às vezes sofrer no final do jogo, mas o que vale mesmo são os 3 pontos que o Flamengo conseguiu. Ele mudou a escalação em relação ao jogo do Inter no Brasileiro. O Ayrton Lucas foi titular, o Alexandro só entrou depois, o Juninho, que fez o gol, também foi uma opção para o segundo tempo. O Felipe Luiz está mexendo mesmo com desfalques na equipe, hein, Edu? E ganhou. Lógico, a gente está falando de um Flamengo que o elenco sai um, entra outro e mantém a qualidade. De repente, não está num dia bom para jogar bem. Igual o Flamengo não jogou bem, mas ganhou, venceu. E também a gente também tem que ver a logística que o Flamengo enfrentou, né? Para você chegar na Venezuela, a dificuldade que foi, né? Então, acho que isso é um somatório. E você jogar fora de casa, o primeiro jogo, vencer, é isso que é primordial para que você, dentro de casa, com certeza o Flamengo vai golear esse time, né? O Deportivo Táchira não é tão assim, eu acho que vai brigar ali pela segunda colocação, mas venceu, o importante é isso aí
na estreia da Libertadores. É um grupo que tem a LDU também, Ronaldo, que é outra equipe já que conhece bem a Libertadores. Mas o Flamengo é um time que está se preparando para tudo. O Flamengo quer beliscar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, está olhando a Libertadores, sabe que tem condições, sabe que tem elenco, mas nem sempre vai ser aquele time que vai encantar. E a gente tem que aprender isso também. Aprender isso também, mas agora, e ontem eu consegui ver, porque ontem o Felipe Luiz, ele não deu coletiva ontem. Ele deu aula. Ele deu aula de humildade, de reconhecimento da equipe, chamou toda a responsabilidade para ele, colocou quem de direito para jogar, se surpreendeu com o time adversário, falando, opa, enfrentei uma linha aqui de 5 no meio de campo. Quer dizer, ontem ele deu uma aula, por isso que todo mundo está colocando aí como um grande nome para a seleção brasileira. Agora, o que o Flamengo tem levado a sério todas as competições e todos os jogadores, o que o Felipe Luiz tem feito de diferente, tem que abrir os olhos mesmo com esse time do Flamengo, porque vai longe com muita garra e com jogadores que muita gente não esperava, um entrosamento até com um time misto praticamente. Ele colocou a mão dele e mostrou que ele é um grande treinador e um grande estudioso também, o Felipe Luiz. Tá aqui o grupo C, que é o grupo do Flamengo da Libertadores, que tem ainda o Central Córdoba e a LDU que empataram nessa primeira rodada, e o Deportivo Táchira, lanterna, perdendo para o Flamengo. Mengão lidera, e era o que se imaginava, que mesmo longe de casa, poderia começar com 3 pontos já na conta. É um time que vai incomodar nessa Libertadores. Agora, do Flamengo, vamos para... 2025 são 11 jogos dele, 4 como titular, 35 minutos por partida é a média e 2 gols. Contra a Fluminense e ontem contra o Deportivo Táchira. E o Felipe Luiz, professor Felipe Luiz, dizia ali na entrevista coletiva pós-jogo que foi importante para alguns atletas ganharem confiança. Podemos dizer que um deles é o Juninho, Mari? Sim, podemos dizer. É um gol importante, né? Numa partida em que o Flamengo estava com muita dificuldade. O Felipe Luiz falou que foi surpreendido com a linha de 5 jogadores atrás do Táchira, mas talvez, né, o Flamengo encare isso mais vezes em Libertadores, em Campeonato Brasileiro, enfim. E sem Gerson, sem Arrascaeta, com muita dificuldade de circular essa bola, de tentar movimentar essa linha defensiva. Então, lá no minuto 56, que o Felipe troca a lateral, coloca o Juninho, também coloca o Alan, e aí a jogada trabalhada começa com o Cebolinha, passa pelo Alexandre e aí volta no Cebolinha para o cruzamento, e o Juninho, muito bem posicionado ali, acompanhando toda a jogada do início, faz 1-0. Então acho que quando o Felipe ele cita a importância da partida para o lance do gol, Cebolinha se esforça, acho que é a primeira vez que ele busca de fato essa linha de fundo para cruzar. O Bruno Henrique tem um desvio, né, a participação crucial dele para o Juninho finalizar de ombro, de peito, enfim. E aí, acho que o Alan também foi bem depois, em algumas intervenções que ele teve. Foi um jogo difícil para o Flamengo, mas nesse momento a vitória conta muito. Professor, eu lembro de você falando, desde o ano passado, em relação ao Botafogo, você falava assim, pô, o Botafogo, uma coisa que o Botafogo não precisa é ponta, é jogador dos lados de campo, lembra? Mas ontem o Flamengo começou o jogo com Michael, Cebolinha, Bruno Henrique, Luiz Araújo. Óbvio, Bruno Henrique, posicionamento diferente. Luiz Araújo às vezes é ponta, às vezes não é, mas enfim. Começou cheio de ponta o Flamengo. Gente para fazer jogada pelo lado não faltava. Né? Mas também por força da circunstância de escalação. Em condições normais você teria Gerson, você teria Arrascaeta, que fizeram falta, sim. Eu acho que a grande questão é que o adversário é um adversário bem mais fraco do que a média dos adversários de Libertadores. Então o Flamengo devia ter mostrado um pouquinho mais de rotação. A rotação do Flamengo foi outra, né? Nem pareceu o Flamengo do Felipe Luiz no sentido da rotação. Lembrou muitos momentos do Tite ontem. Não é? Parece que voltou, em alguns momentos voltava ao titismo que o rubro-negro tanto execrou. Mas foi o suficiente, a gente viu pelo discurso aí. Todo mundo valorizou a vitória. O Felipe Luiz é um cara muito legal, porque ele não fica falando um jogo que a gente não viu, né? São dele. Ele coloca o dedo na ferida mesmo, em relação ao que tem que melhorar, numa boa, tem moral para isso. Então foi um resultado suficiente. Acho que o que chama a atenção é que é contra um adversário que, apesar dos desfalques do Flamengo, apesar de toda essa situação,
o Flamengo poderia render mais, não rendeu, até isso o Felipe Luiz encara de frente, falou, não é sempre que a gente vai jogar bem, não é sempre que a gente vai jogar do jeito que quer. E não fica inventando desculpa, né? Ele tem razão em relação ao moral dos jogadores. O Juninho, por exemplo, ele consegue ontem o gol que ele estava perseguindo já há um bom tempo. O jogo contra o Internacional, ele perseguiu esse gol aí, desse jeito, ele perseguiu de cabeça, acabou fazendo de ombro. Mas é uma jogada que ele estava presente lá há muito tempo e ontem deu sorte porque botou o pé no campo, não só sorte, né? É uma questão também de posicionamento, precisava o cara ali. Então, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, como se diz, é só a primeira rodada. O Flamengo passou. O Felipe Luiz fala uma coisa muito importante. Ele diz que foi surpreendido pela linha de 5. Pelo número de jogadores atrás, porque ele viu um número suficiente de jogos do Táchira, em que o Táchira não jogava com a linha de 5. Mas a postura não surpreende. E mais do que a linha de 5, tinha uma linha de 4 muito próxima da linha de 5. O que dificulta demais o desenvolvimento do jogo que o Flamengo gosta. A propósito, por falar em Felipe Luiz surpreendido com o Táchira, ele foi perguntado na coletiva por uma jornalista, imagino venezuelana, deve ser venezuelana, né? Porque diz que pegou mal, repercutiu mal, quando ele disse, após o jogo contra o Internacional, que não sabia nada do Táchira e queria estudar o Táchira. Ele explicou, ele falou, olha, eu trabalho assim, realmente eu me preocupo no jogo da vez e depois do jogo com o Inter é que eu fui estudar mesmo o Táchira e tal. Deve ter estudado muito, ainda assim foi surpreendido, hein, Eugênio? Então talvez não estudou o suficiente, né? Porque... Ou o técnico do Táchira mudou tudo? Não, é o que o professor falou. Não é comum o Táchira jogar com linha de 5. Ele não faz isso nos jogos regulares do campeonato venezuelano. Porque normalmente não precisa, lá ele é grande. Lá ele é o campeão. Ele é o time que vai para cima do adversário. Só que ontem a diferença técnica do Flamengo é muito grande. Então, e isso acontece com inúmeros clubes na América do Sul. Quando vão enfrentar os brasileiros, peraí, muda tudo, bota uma linha de 5 aqui, 4. Aliás, o sistema com 3 zagueiros é o sistema mais usado no futebol de Libertadores. Está lá no anuário da Libertadores, que a Conmebol faz todo ano, anuário que traz todas as estatísticas do torneio, e eles fazem sistemas mais usados, tanto na fase ofensiva, você tem 3 zagueiros, quanto na fase defensiva, aí passa para 5, né? Fase ofensiva com 3 zagueiros usados saindo, fase defensiva com uma linha de 5 atrás. Isso acontece muito em Libertadores, é o sistema mais usado. Então não pode ser uma surpresa o Táchira mudar o seu esquema de jogo para enfrentar o Flamengo. Isso o Felipe deveria imaginar. Outros clubes que não jogam normalmente com linha de 5 vão jogar, porque vão ter que se defender de um time que é o mais poderoso. O Flamengo hoje é o time que entra na Libertadores como o maior favorito. Então, até no Brasil, né, Eugênio? Ele acabou de enfrentar um adversário que recuou um volante para segurar o time dele. Então vai ter que lidar com isso. A grande questão é que o Flamengo, você citou, né, Abel? Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique, Cebolinha. De origem, todos são pontas. Nenhum deles é centroavante, nenhum deles é meia. São jogadores que trabalham muito em cima do quê? Do 1 contra 1 e velocidade. Se você baixa as suas linhas, bota 5 e 4, você não dá essa oportunidade para que eles exerçam essa característica principal que tem. O que o Flamengo precisa? De meias. Não teve os meias. A bola não saiu com qualidade do pé do De La Cruz, de quem se espera um bom passe, ele não conseguiu achar, e nem do outro armador do time, que é o Léo Ortiz, lá atrás. Então, até porque esses jogadores de frente não se movimentavam para dar opção, eles ficavam muito estáticos, e o jogo ficava lento demais. Teve momentos que ficava no pé do Ortiz, ele parado, olhando, os caras olhando para ele, os jogadores do Flamengo parados também, e nada acontecia. Um ritmo muito lento. E é justamente por isso que eu falei, que lembrou em alguns momentos o que foi o Tite ano passado, que era um time parado, estático, que não se movimentava, que não buscava alternativas. Eu acho que tem um pouco de estar jogando fora de casa, num gramado que ele não está tão acostumado, num ambiente diferente. Mas não foi o Flamengo da energia que a gente tem visto com o Felipe Luiz. Foi um time mais travado. O porquê, os motivos, a marcação dificultou, mas... Se a marcação dificulta, você vai para cima, é mais agressivo, se movimenta mais, sai da sua posição, inverte.
E o Flamengo fez muito pouco isso. Foram pouquíssimas as oportunidades de gol. Tanto não que é que foi o gol 1-0 sai- assim, perdeu 4-5, não. O gol sai de uma movimentação do Cebolinha. Sim. Né? De que ele busca Ele ataca o o espaço, centro, né? de que ele, enfim, se Então, coloca ali numa zona E outra desmarcada. questão, né? Ele tira o Juninho do banco. O Juninho tem sido esse cara que joga por dentro junto com o Bruno Henrique. Foi assim contra o Inter, né? Na ausência do Arrascaeta, não tem o meia, então ele coloca 2 atacantes ali. Até contra o Inter, o Bruno saindo muito mais e o Juninho mais presente na área. Ontem nem isso. Ontem ele botou o Luiz Araújo um pouco mais por dentro. Às vezes entrava o Michael, às vezes entrava o Luiz Araújo. Que aí tem ainda menos capacidade de gerar futebol, de gerar situações de gol. De todos, eu achei o Michael com a maior dificuldade de entendimento, de execução, enfim. Porque não é fácil, não. Exato. Agora, pensando se Felipe Luiz, de fato, pensou nesse Táchira com a linha de 4, aí sim fazia muito sentido, né? Você ter esses 4 jogadores de frente para atacar essa última linha, que minimamente no mano a mano ali, a qualidade é impressionante. Mesmo que sejam pontas, você vai afastar essa defesa, você vai dar o centro do campo para o De La Cruz chegar, para os jogadores tentarem atacar esse espaço, mas de fato dificultou a possibilidade do Flamengo e eu acho que de execução também dos jogadores, né? Sai muito da característica, exige uma outra mecânica, uma outra dinâmica de jogo, então o Flamengo passou dificuldades. Ontem ganhou mais pelo excedente que tem. Numa noite em que nada dá certo, ou pelo menos não dá certo como deveria dar. A jogada em que o Cebolinha consegue ir no fundo, que o Bruno Henrique dá aquela jogada característica dele, procurando alguém, e você já tinha o cara mais de referência para fazer o gol, foi o que bastou para vencer esse adversário. O que me assustou foram os minutos finais, porque nos minutos finais, quando o Táchira desmonta a linha de 5 e passa a jogar com 2 na frente, o Táchira chegou a ameaçar. O Flamengo podia ter tomado o outro empate num chute, num dos últimos chutes do jogo, que foi um negócio... Se sai o Balsa e o Cano, que vinham sendo titulares até pouco tempo. Se sai esse gol aí, a gente podia estar com outro discurso agora. E eu pergunto o seguinte, se o Táchira, que não costumava jogar assim, fez essa linha de 5 e tal, tentou se fechar mais contra o Flamengo. O Internacional, que não costumava fazer isso, fez isso contra o Flamengo. Quem não vai fazer? Hã? E qual que é a solução? O que o Felipe Luiz tem que pensar? Porque ninguém vai sair de peito aberto e todo faceiro contra o Flamengo, salvo raras exceções. E aí, quando ele não tem Gerson e nem Arrascaeta, será que vem muito mais dificuldades? Logo ele terá Pedro, já estamos em abril. Acho que é uma outra situação. Eu acho que esses adversários também fazem essas linhas com certas diferenças, com perdão da má palavra, com certas nuances. A linha do Táchira, de 5, na prática era quase uma linha de 9, porque tinha os 5 e os 4. A do Inter, ônibus em frente à área, estacionado. A do Inter permitia um certo entrelinhas ali, até porque, por característica, o Inter é mais forte que o Táchira, né? Também vai sair para jogar. Ali dava jogo. Tanto que eu gostei mais do Flamengo contra o Inter, apesar da dificuldade que o Inter ofereceu, do que contra o Táchira. Você vê como esse tarde de futebol é danado, porque na prática a diferença entre Flamengo e Táchira é quase daqui na lua. Em relação internacional não é, mas o Flamengo desenvolve um jogo melhor contra um adversário até mais difícil do que desenvolveu ontem. Mas eu acho que passou, e o Felipe Luiz falou uma coisa na coletiva que pode ser benéfica para o Flamengo. É claro que eu não sei se o Táchira vai ter a mesma motivação contra todos os adversários. Por exemplo, quando pegar a LDU, mas o Felipe Luiz falou, aqui não é todo mundo que vai sair com os 3 pontos. Isso pode ser benéfico para o Flamengo. Mas isso é histórico, né? Os jogos com o Táchira lá, normalmente são difíceis. Sim. Quando sai, ele não oferece a mesma resistência, mas a gente tem falado isso. Provavelmente vai tirar ponto de alguém no jogo de lá, Central Córdoba ou da LDU, que já perdeu ponto contra o Central Córdoba. O Flamengo é o favorito do grupo, indiscutivelmente. Eugênio, para você, o Juninho está surpreendendo em termos de adaptação, mais rápido do que esperava ou normal para você? Acho normal, é um jogador que veio para compor elenco, que veio para ser uma alternativa, ele não é titular do time, diante dos desfalques. Ontem não teve o Plata também, que é um jogador que tem sido muito importante para o Flamengo, qualifica muito o time quando, por exemplo, qualificou quando entrou
contra o Inter no segundo tempo. Não teve o Wesley, que é um jogador que ataca muito pela direita, chega no fundo, dá essa amplitude. Então, foram muitos desfalques ontem. O Juninho, ainda assim, ficou no banco. Sem Gerson, sem Plata, só para falar dos homens de ataque. Já está sem o Pedro há muito tempo. Ainda assim, o Juninho fica no banco. Só que quando entra, faz o gol. Contra o Inter, ele não fez os gols que poderia ter feito. Então, é um jogador que tem suas qualidades, é um jogador que se posiciona muito bem na área, é veloz, tem impulsão, mas não dá para dizer que fez o gol ontem, beleza. Que surpreende, que é um jogador que está preenchendo um espaço de elenco para o qual ele foi contratado, sabe? Você vai ser um reserva aqui que de vez em quando vai entrar. Agora, não entra mal, entra dando velocidade, dando pegada. Ele não pede espaço no time, entendeu? Quando tiver todos os titulares, ele vai ficar no banco. Eu sempre ouvi nos comentários, desde que ele foi contratado, inclusive do nosso amigo André Donk, quando estava aqui, porque o Donk, ele tinha comentado os jogos do Juninho, se eu não me engano, no Karabakh. Na Liga Europa, Europa League, né? Sim, contra o Leverkusen. E falando, contra o Leverkusen, né? E dizendo que ele é um centroavante, mas que não é tão fixo, que sai para jogar, que não sei o quê. Ele se transformou no centroavante. O gol dele de origem ontem, era ponta. Foi de o centroavante. gol dele é assim, do centroavantão típico. Colocação dentro da área, de oportunismo, não é? É aquela velha questão que eu sempre debato lá com o seu Dario. O seu Dario acha que tem que jogar sempre com centroavante. Seu pai. Time sem centroavante não adianta. Mas seu Dario... E não só ele, vários técnicos. Sim, eu já acho que tem que ter alguém ocupando a função do centroavante. Então, se você tem o Pedro, você joga sempre com o centroavante. É isso, se você não tem... ele complementou perfeitamente. Se a jogada, o gol só saiu porque tinha alguém naquela posição. Ainda que não seja o cara fixo. Porque passou a ter dois, né? Porque exatamente. Ele não tirou o Bruno Henrique da área. E aí o Bruno Henrique dá a raspadinha para a cabeçada. Porque quando você tem 3 zagueiros... É bom que você tenha 2 homens dentro da área, senão vão ser 3 jogadores marcando um só. E até então, bom que não seja. O Bruno Henrique nunca vai fazer nada. Aí quando você divide a atenção da zaga, tem mais chance de fazer o gol. É bom que ele não seja esse cara fixo, que ele participe do jogo. Mas às vezes é bom que ele seja, como ontem. Em momentos do jogo. Em momentos do jogo que pedem isso. Não é o cara que fica estático, lá você fica jogando com um a menos. Eu acho que... E esse rapaz tinha uma lupa desse tamanho em cima dele, né? Para ele virar piada era isso. E só dele estar colaborando, o Flamengo hoje já tem mais do que tinha. O Flamengo não tinha, no tempo do Gabigol, com o Carlinhos não deu certo. O Carlinhos era evitado. Hoje tem um jogador para essa situação que vive. Professor, eu entendi o que você falou, mas vê se você está comigo nessa, você discorda. O cara que fica estático lá parado, se ele fizer gol todo jogo, não tem problema nenhum. Não, ele pode ficar estático parado lá. Tem que se garantir, ele tem que se garantir muito. Você conta nos dedos os caras que conseguem fazer isso, né? Às vezes o time joga para ele. Verratti. Jardel, não era assim? Mais ou menos? Esse é o ponto. O Flamengo ele consegue jogar das duas maneiras. Principalmente com o Felipe Luiz, né? Ele consegue jogar com o centroavante. E aí vai ser muito legal, porque a gente não viu ainda esse Flamengo com o Pedro, né? Com o Felipe Luiz. Então vai ser muito boa essa volta para a gente também avaliar o desenvolvimento da equipe pensando na figura do Pedro, mas ele também sabe jogar sem o centroavante. Porque o cara que não é Ele entra, mas ele é o jogador da velocidade, de atacar essa última linha, sabe muito bem fazer gol. Então, com o Felipe Luiz, o Flamengo tem essas 2 opções. O cara que não é um grande jogador coletivo, ele tem que se pagar sendo um grande goleador. É o que eu falei, você falou em outras palavras. Um Cano, um Verratti... Mas nem todo mundo é Cano, nem todo mundo é Verratti. O grande problema é que muito time joga com o cara parado lá na frente e o cara não é esse fenômeno de fazer gol. Aí não adianta. Aí não adianta. Se não fizer gol, não adianta. O Ener Valencia ontem. Para resumir, gostaria de lembrar do grande Dadá Maravilha. Não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Esse é um dos maiores fazedores de gol da história da bola. Se você der uma bola para ele, ele não consegue fazer 3 embaixadas ou bolinhas ou altinhas, dependendo da região do país. Mas virou artilheiro, ídolo em vários clubes, mas sabia campeão, fazer gol. E foi a Copa do Mundo. E jogava, de 70. E jogava num futebol diferente do de hoje, né? Ele tinha 2 pontas abastecendo. Hoje em dia também tem muita gente com 2 pontas abastecendo. Mas esses pontas de hoje, na verdade, não são pontas, são meias que jogam pelo lado.
ele tinha 2 especialistas que ficavam o jogo inteiro fazendo aquilo para ele. É que antigamente o ponta ia muito mais no porque fundo o do que para lateral dentro. ficava. Os laterais faziam isso. Claro que o lateral tinha que ficar, porque se o adversário tinha o ponta indo, alguém tinha que segurar o ponta. Era Saudade um do outro pontinha, jogo, né? O tradicional pontinha, driblador. Era um outro jogo. Ia pro fundo para cruzar pro centroavante. Era isso. Tipo o Renato Gaúcho, que será assunto no nosso programa de hoje, como o novo técnico do Fluminense, novo velho técnico do Fluminense. João Paulo, que jogou no Santos, no Corinthians. Joãozinho. A estação, o pessoal falando sobre a vitória do Flamengo ontem, um resultado muito importante. Não foi aquela grande atuação, né, aquele futebol de encher os olhos, mas o resultado foi muito importante. E o Flamengo começando bem a Libertadores, estreando com o pé direito, vencendo, resultado muito importante. E agora é aguardar a sequência dos próximos jogos. A temporada começando de verdade agora, né, com as principais competições se iniciando, Brasileiro, Libertadores. Flamengo no Brasileiro não estreou com vitória, mas na Libertadores, estreando com vitória, um resultado muito importante, mesmo jogando fora de casa, né, foi uma vitória importante demais, já começando muito bem essa edição da Libertadores. O Flamengo que vai em busca do Tetra, começou muito bem, conquistando esse resultado. Uma informação aqui, né, sobre alguns jogadores do Flamengo, né, que estão lesionados, o Arrascaeta, Gerson, Plata e o Wesley. Aqui uma notícia boa, né? Esses jogadores reforçam o Flamengo contra o Vitória. Quarteto, vai para Salvador e fica à disposição de Filipe Luís para o jogo deste domingo no Barradão. Aí uma notícia boa, né? A volta desses jogadores que estavam machucados, lesionados, né? Mas voltando depois da estreia do Flamengo com vitória na Libertadores, o Filipe Luís aí vai ganhar 4 reforços para enfrentar o Vitória no domingo às 18h30 do Barradão, partida fora de casa, né? Segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Primeira rodada, na estreia o Flamengo empatou, mas agora vai ter essa chance aí de, quem sabe, né, buscar a vitória nessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Notícia boa, né? A volta do Arrascaeta, Gerson, Plata e Wesley, né? Esse quarteto aí voltando, dando à disposição do Filipe Luís. Vamos aguardar a sequência dos próximos jogos do Flamengo, a sequência aí do Brasileiro e também Libertadores, que já tem jogo na próxima semana, mais uma rodada, né, da fase de grupos da Libertadores. É isso, estação. Deixa sua opinião aqui abaixo, um like, valeu e até o próximo vídeo.